O amigo do noivo assiste. É necessário, pois, que ele cresça e que eu diminua. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Confesso aos amados irmãos que estava aqui me segurando para me ter voz, para me pregar a palavra. Mas a vontade estava de correr por lá e adorar ao Senhor. Estava aqui me contendo para sobrar um pouco de fôlego para ministrar a palavra de Deus. Ao ver uma multidão de irmãos dessa, adorando a Deus, exaltando, qualquer pregador se sente maravilhado, empolgado. E se não tiver compromisso com a palavra, impulsiona os irmãos a adorar e adora junto e nem prega. Mas eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede nessa noite de verbalizar acerca da sua santa e bondosa palavra. Pode tomar o vosso assento, mano, por gentileza. O tempo me é bastante favorável, louvo a Deus pelo compromisso com a palavra neste lugar. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, amado, que Deus possa enriquecer em todas as áreas abrangentes da vida. O Senhor seja com o teu ministério. Ao irmão Pedro Jorge, que nos entrou em contato conosco, que fez a ponte, para que estivéssemos aqui neste lugar, a noite tão preciosa deste dia. Eu louvo a Deus pela vida do meu irmão. A todos os abnegados obreiros, servos do Senhor, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Louvo a Deus por vossa vida. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, filhos por adoção segundo o beneplácito da vontade do eterno Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vós. O Senhor possa cumprir em vós o seu querer. Trago a paz do Senhor, o meu pastor, para esta igreja, para o pastor desta igreja, pastor Francisco Carlito Rodrigues, o meu pastor. Mando um abraço para todos e a paz do Senhor. Também trago a paz do Senhor da minha esposa, sempre me acompanha. Hoje ela teve ali uma prova na escola, devido à obra missionária. Nós somos muito novos para o campo, ainda está concluindo o ensino médio. Mas louvo a Deus porque ela perdeu um ano de estudo e ganhamos 60 almas para Cristo, na localidade ali em Paracuru, para a glória do nome de Jesus. Quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada em nome do Senhor? Deus tem uma palavra aqui nessa noite para as nossas vidas. Eu acredito que Ele tem uma boa palavra para os nossos corações. Bíblia Sagrada no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 22. Fica entre o livro dos Juízes e o livro de 1 Samuel. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 22. Eu acredito que existe um grande avivamento dentro de alguns minutos para acontecer nesse lugar uma vez mais. E acredito que este avivamento virá através da ministração da palavra de Deus. Quero guardar aqui o que Deus entregou à minha vida, nem um pouquinho. Quero entregar tudo o que Ele me deu nessa noite. Amém? Quem reverencia o texto agora de pé por bondade? Somente o verso de número 22 do capítulo 1 de Ruth, assim discorre o texto sagrado. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Eu vou contar até 3, amado. No 3 você vai repetir comigo: no princípio da cega da cevada. Por bondade. 1, 2 e 3. Amém. Podem tomar os vossos assentos, irmão. Olha para o abençoado
abençoada que está do teu lado e diz para ele o seguinte: não conversa comigo nessa hora. Adora a Deus e escuta o que ele vai falar neste lugar. Toda atenção agora é pouco. Toda atenção, redobre ela em nome da sua atenção e escute o que Deus separou para as nossas vidas neste lugar. O texto que ora acabamos de ler, que está registrado neste livro de Ruth, livro esse também conhecido como livro das transições, que está fazendo transição do período dos juízes ao período dos reinados. Não é à toa que ele está entre o livro dos juízes e o livro de 1 Samuel, pois já passada a época dos juízes, onde Deus levantou homens e mulheres de Deus para orientar o povo, para trazer o povo ao conhecimento da verdade e do centro da vontade que Deus queria reservar para o povo chamado de Israel. Mas é bem verdade que esta época dos juízes ficou à tona na Bíblia Sagrada e nos trouxe uma visão de um Israel que não gostava muito de ser fiel a Deus, porque quando eles estavam na presença de Deus, adorando unicamente a Deus, Deus estava abraçando o seu povo e providenciando, sendo o principal provedor de todas as suas necessidades. Mas é bem verdade que ora Israel estava se curvando a Deus e ora Israel estava se dobrando diante de imagens feitas por mãos humanas, e nós conhecemos que Deus não tem aliança com nenhum tipo de idolatria. A glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele, toda adoração tem que ser destinada a Ele. E o livro dos juízes ficou marcado por essa desobediência, mas não só pela desobediência, porque vimos, aleluia, inúmeros homens de Deus se levantando, como Otoniel, como Débora, mulher de Deus, como Baraque, usado também por Deus, como Eude, um canhoto desprezado, mas na mão de Deus foi peça fundamental para o avivamento. Pelos homens de Deus se levantando e Deus honrando a sua fé. Mas verdadeiramente mais marcante neste livro de Juízes foi o pecado dentro da nação israelita. Porque tão bom é estar servindo a Deus, tão bom é ser fiel a Ele, recebendo em troca a sua lealdade e a sua fidelidade. Já no livro de Ruth, que é o livro das transições, nós encontramos uma grande mensagem para a família. Neste capítulo que lemos, neste versículo lido, dentro desse texto tão conhecido da Bíblia Sagrada, que é o retorno de Noemi para Belém. É ele que antecede a época dos reinados, porque já em 1 Samuel começa a história política e governamental dentro da nação israelita. Não se preocupe, eu não vou lhe cansar, irmão, viu? É porque eu tenho que trazer um pouco de conhecimento para a sua vida. E já nós vamos pular, vamos saltar, vamos adorar, mas a palavra vamos pregar em nome de Jesus. E em 1 Samuel que inicia o período governamental na nação israelita. E este livro de Ruth talvez ficasse esquecido por conta da época dos juízes ser marcado pela desobediência do povo, talvez por conta da época dos reinados ser marcado, louvado seja o nome do Senhor, ainda por uma grande parte de desobediência, mas por homens de Deus que foram levantados e chamados profeta. A partir de Samuel, aleluia, Deus começa novamente a vocacionar homens para ser seu porta-voz na face da terra. Levanta Samuel, levanta Natã, levanta lá no livro dos reinados Elias, Eliseu, homem da unção dobrada, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. E talvez este livro tão pequenino ficasse aqui, louvado seja o nome do Senhor, entre esses dois exemplares de história e ficasse esquecido. Mas este livro pequeno, o livro de Ruth, tem uma mensagem gloriosa de Deus para a sua vida. Este é o único livro que eu vejo, aleluia, trazendo um vislumbre do que seria Jesus Cristo para o povo gentil. Gentil, todos aqueles que não faziam parte da nação israelita. Nós encontramos uma mensagem neste livro do que seria Jesus para este povo, para mim e
para você. Pois para quem não sabe, Jesus veio para Israel e o evangelista João escreve em seu evangelho singular, porque ele veio para que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem em seu nome. E louvado seja Deus que Israel rejeitou Jesus, porque hoje eu pude abraçar ele, hoje você pode abraçar ele, hoje nós agarramos ele e não mais soltaremos, porque ele é a essência da nossa fé. E o texto que eu tenho para abordar nessa noite é esse versículo. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth a sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no período da cega da cevada. O início deste capítulo primeiro, a Bíblia nos conta a história de uma família. É bem verdade que na terra que essa história é narrada, na terra de Belém, aonde ocorreu de fato essa história, a época em que essa história, aleluia, foi vivenciada pelos personagens que aqui eu vou falar, havia uma grande fome na face da terra. Olha só que paradoxo. O nome Belém significa a terra da fartura, a terra do pão. No lugar do pão estava faltando o alimento, estava sobrando fome, estava sobrando miséria, mas alimento e fartura que era bom estava faltando. E logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos deste livro, a Bíblia fala de uma família formada por Elimeleque, Noemi, que tinha dois filhos, Malom e Quilion. O nome do pai da família, Elimeleque, tem um significado que é: Deus é meu rei, ou eu sou súdito de um grande rei. O nome de Noemi significa agradável. O nome de seus dois filhos foi o que mais me chamou a atenção. Malom e Quilion significa doente e definhando. E eu me pergunto e indago a Deus o porquê. Qual foi a razão da família de Elimeleque, de Noemi, aleluia, colocar o nome de seus filhos, de Malom e de Quilion? Por qual razão colocar nome de filho doente e definhando? Eu vejo dentro de Israel um costume, que todo filho era posto um nome, de acordo com momentos que estava sendo vivenciado em sua vida. Eu vejo Deus visitando Abraão na época do filho da promessa, Isaque, aleluia, e Sara se agrada do nome de Isaque, porque disse: ele me trouxe motivos de sorrir. Isaque significa sorriso. Eu vejo José dentro do Egito colocando o nome de seus filhos de Efraim e Manassés, que de um modo em comum significa que Deus tinha feito ele prosperar, mesmo em uma terra distante e estranha. Aleluia! Eu vejo nomes inspirados em situações que estavam sendo vivenciadas. Eu vejo uma guerra dentro do ventre de uma irmã nossa, matriarca, e uma guerra estava acontecendo já no ventre, e quando nasce o mais novo segurado no pé do que nasceu primeiro, e coloca o nome do que nasceu agarrado no calcanhar de Jacó, porque dizia que era suplantador, enganador, covarde, traiçoeiro. Aleluia! O nome tinha muito a ver dentro de Israel. Mas por que Malom? Mas por que Quilion? Por que colocar o nome de doente definhando? É bem verdade que talvez alguém me responda: irmão pregador, eles colocaram por causa da fome que estava acontecendo, porque a fome traz doença, porque a fome traz o definhar, porque a fome traz misérias. Quer maltratar alguém, deixa ele com fome. A fome, irmão, ela reflete no rosto, ela maltrata, ela adoece, ela definha, ela machuca o cidadão. Mas nem sabia talvez esta família, este casal, que o nome de seus filhos seria uma profecia do que estava por vir. Por causa dessa fome dentro de Belém, eles decidem tomar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma decisão familiar. Eles decidem tomar, aleluia, um novo plano, um novo rumo, sair de Belém. Mas aqui Belém significa o centro da vontade de Deus. E quando eu vejo dentro de Belém o centro da vontade de Deus, uma fome acontecendo,
momento de dificuldade acontecendo, eu aprendo que nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar vivendo em bonança. Nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar vivendo um mar de rosa. Nem sempre estar vivendo no centro da vontade de Deus significa viver vida de maravilha, pois no centro da vontade de Deus o caminho é estreita. No centro da vontade de Deus tem dificuldade. No centro da vontade de Deus tem peleja, mas no centro da vontade de Deus a última palavra vem dele, e a palavra dele é de vitória para as nossas vidas. Quem acredita dessa forma pode começar a levantar as mãos no céu, mandar glória para o alto, porque o Deus dessa igreja está aqui. Meu Deus! Eles estiveram em Daia. Eu imagino Elimeleque juntamente com Noemi conversando no seu quarto. Minha filha, nós estamos mais aguentando. A fome aqui já está maltratando a nossa casa, a nossa terra, a nossa família. Veja só, aleluia, completamente todo Israel vivia da agricultura. E eles pagavam um grande preço para ver o fruto da sua semente nascer na terra. Aleluia. O primeiro processo que tinha era o processo de arar a terra. Eles preparavam os seus arados com junta de boi ou junta de jumento e ia arar a terra. Depois que a terra estava arada, que eles tinham pagado o preço no sol escaldante, aleluia, pagar preço, arar a terra significa pagar preço. Após eles pagarem o preço preparando a terra, eles oravam dizendo: Deus, o vermelho é a nossa parte e o verde é a tua. Nós aramos a terra, mas o Senhor nos garantirá a boa colheita. O Senhor será responsável pela nossa necessidade ser suprida. Agora eu imagino o cidadão dentro de Belém, dentro do centro da vontade de Deus, pagando o preço, arando a terra, fazendo o calo nas mãos, suor no rosto, dando sangue, dedicando a vida, quando de repente, após, aleluia, o tempo do arado passar, eles orarem, se dedicarem, esperando a chuva, mas não vem chuva, aleluia, esperando a provisão, mas não vem a provisão. Está no centro da vontade de Deus é sinal de ser testado. Não é porque eu paguei o preço, não é porque eu me esforço, não é porque, aleluia, eu persevero que eu vou ver resultado. Às vezes Deus fecha a porta para ver o servo dele. Eu quero ver se ele vai perseverar na escassez, eu quero ver se ele vai perseverar na peleja, eu quero ver se ele vai perseverar sem chuva, aleluia. Às vezes quem tranca a torneira é o próprio Deus, para ver tua perseverança. O crente se atribula, mas eu me lembro de um texto lido aqui nessa noite, que a tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência, ou seja, pagar o preço gera em nossas vidas dádiva de Deus. Então vale a pena pagar o preço. Se me chuva ou não, vou continuar pagando o preço. Se vai nascer ou não, vou continuar pagando o preço. Se vai me resultar ou não, eu vou continuar pagando o preço, porque uma hora o meu teste vai acabar e a nuvem do tamanho da mão de um homem vai se aproximar do meu terreno e a minha semente vai nascer, vai nascer. Se prepara, o tempo da colheita vai chegar na tua vida, vai chegar. Cuidado para não tomar decisões precipitadas por causa da escassez. Aleluia. Aleluia. Elimeleque olha para Noemi e diz: é melhor nós sairmos daqui. Saia não. Está difícil, mas não saia. Está doendo, mas segura a cruz. Oh meu Deus, Deus vai mandar um sirineu para te ajudar a carregar. Mas não deixa o teu caminho, paga o preço, porque o teu preço vai gerar um grande resultado. Mas Elimeleque pensa: vou para Moab. Por que Moab?
De Belém para Moab era uma altitude de mais ou menos 2.000 metros, uma subida. Agora Moab não foi a melhor escolha que ele teve. Talvez aos seus olhos carnais, olhando como um homem, talvez Moab fosse melhor por causa da sua altitude. O orvalho vinha mais intenso. E até mesmo na seca, o orvalho ia servir para providenciar no terreno que foi preparado para a semente nascer. Vou para Moab. Mas ele não sabia, ou talvez não se lembrava, que Moab foi gerado de pecado. Moab foi gerado de maldição. Pois esta terra de Moab, esta cidade, localidade de Moab, aleluia, é descendente dos filhos de Ló, com sua própria filha mais velha. Após a saída de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que a filha mais velha de Ló embriaga o seu próprio pai, se deita com ele, aleluia, e ali nasce Moab. E na época dos juízes, Moab foi um dos povos que perseguiu e maltratou a Israel, ou seja, deixou o centro da vontade de Deus para ir para a terra de inimigo, pensando que ia prosperar. Podia muito bem ele ter se lembrado do meu xará Abraão, quando, aleluia, estava passando por esse mesmo período de fome e tomou decisões de ir para o Egito. Mas quando ele desceu ao Egito, um abismo chamou outro. Logo após veio a mentira, o desagradar a Deus, o pecado. Poderia muito bem ter se lembrado ele de quando Isaac ouviu a voz de Deus dizendo: não vai para o Egito como teu pai, mas vai até em Gerar, porque lá eu preparei Abimeleque e ele vai abençoar a tua vida. Aleluia. Mas é bem verdade que eles não pensam dessa forma, porque quando as coisas altas estão à nossa frente, às vezes nossos olhos espirituais se fecham, só vemos a belezura das coisas altas, só vemos talvez o que vai vir de lucro nas coisas altas. Mas Deus me disse que nem toda subida fala de progressão, nem toda subida fala de crescimento. Eu vejo Jesus ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e logo após ser batizado, o Espírito desce sobre ele. A voz de Deus fala na terra: este é meu filho amado, em quem tenho me alegrado ou me comprazo. A Bíblia Sagrada fala que o Espírito conduz ele para um lugar. Para que lugar o Espírito conduziu Jesus? Para que lugar o Espírito conduziu Jesus? Para o deserto. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo, na última tentação, o diabo pega Jesus, leva ele para onde? Para cima de um alto monte. Depois leva ele para cima do pináculo do templo. Ou seja, o Espírito conduziu Jesus para o deserto, mas o diabo só mostrou coisas altas. Nem tudo que é subida fala de progressão e crescimento. Às vezes vemos algo alto e diz: olha o que Deus está me dando, e na verdade é o diabo que preparou. Escuta a voz de Deus, fica no lugar da bênção, porque é no lugar da humilhação que Deus vai honrar a tua vida. É no lugar da escassez que Ele vai suprir a tua necessidade e vai decretar a tua vitória. Mas ele sobe, chegando em Moab, aleluia, o pai da família morre. Elimeleque morre quando chega em Moab. Depois de Elimeleque morrer, há um abismo, vai chamando o outro, Malom e Quilion. Agora casa com duas mulheres da terra de Moab. Começou a desagradar a Deus, porque Deus não queria dentro de Israel casamento misto. Queria que os homens de Israel casassem com as mulheres de Israel. Aleluia. Uma é por nome de Malom, casa com a mulher por nome de Orfa, que o seu nome significa obstinada. O outro casa com Ruth, que o seu nome significa amizade. Aleluia. E logo após esse casamento aconteceu em Moab, depois de terem fugido da escassez, fugirem da prova, aleluia, também morre Malom, também morre Quilion. E não sabia Noemi que o nome dos seus dois filhos estavam sendo vivenciados no futuro. Por quanto mais eles subiam para Moab, mais estavam regredindo espiritualmente, mais estavam ficando doentes espiritualmente, mais estavam definhando espiritualmente. Morre Malom, morre Quilion. Aí então, esse interim se passa 10 anos.
10 anos da saída de Belém. Ruth, Noemi, olha, só está com suas duas noras, a Orfa e a Ruth. Aleluia. E ela parece ter uma amizade maior por essa Ruth. Aleluia. Este livro nos conta realmente a história dessa grande amizade. Aleluia. Ela manda que as duas mulheres voltem para a casa de seus pais, mas uma diz: eu não voltarei, que era Ruth. Eu vou para o teu povo, e o teu povo agora será meu povo, e o teu Deus agora será o meu Deus. Ali acontece uma conversão. Quando Noemi decidiu voltar para Belém, o primeiro resultado aconteceu: a conversão de Ruth ao Deus de Israel. Ou você acha que não tinha Deus em Moabe? Tinha Deus em Moabe, tinha Deus, aleluia, feito famoso em Moabe, e Ruth ali se converte. Na descida de Noemi, Ruth se converte ao Deus de Israel. Agora eu falo ao contrário: nem toda descida fala de regressão, nem toda descida fala de derrota, nem toda descida fala de fracasso. O crente é diferente, ele não precisa subir para aparecer. Quanto mais ele desce, mais perto ele está da vitória. Quanto mais ele jejua, mais perto está da vitória. Quanto mais ele consagra, mais perto está da vitória. Quanto mais ele adora a Deus, mais perto está de receber a vitória. Aleluia. Talvez Ruth, ao chegar em Belém, vindo de Moabe com Noemi, talvez tenha sido um pouco humilhada por ser uma moabita. Talvez tenha sido a princípio rejeitada por alguns por ser uma moabita, mas estava com Noemi. E talvez alguns não compreendam o porquê de Ruth ter voltado com Noemi. Quem parecia ser ninguém nessa história aqui que eu contei, talvez fosse a peça mais importante para Deus. Pois ao chegar em Belém, ela se casa com um homem por nome de Boaz, para suscitar descendência aos que morreram. Aleluia. E Boaz se casa com Ruth e gera Obed. Abra a sua Bíblia no primeiro capítulo de Mateus, por gentileza. Aleluia. 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 Não era só mais uma moabita. É por isso que eu disse que Jesus trouxe um vislumbre do que seria ele para os gentios aqui. Abra o primeiro capítulo de Mateus. Quando Boaz se casa, conhece a Ruth. Ruth gera Obed, e Obed gera quem? Jessé. E do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Ou seja, o nome da mulher de Moabe, que talvez humilhada, rejeitada por Israel, agora estaria estampado na geração, na genealogia de Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra agora para frente. Eu tenho uma palavra, levante a mão quem quer receber ela. Aleluia. Talvez tu tenha estado em cabeça baixa por causa das tuas humilhações, mas te prepara. Enquanto estão te humilhando, enquanto estão falando mal da tua vida, enquanto estão pisando no teu ministério, enquanto querem barrar a tua chamada, Deus preparou um lugar de destaque para colocar teu nome. Deus preparou um lugar de honra. Levante a mão direita, prega do irmão do lado, chacoalha ele, chacoalha ele. E Deus tem dupla honra para a tua vida. Deus tem dupla honra para a tua vida. Quem acredita nessa palavra,
demônios contra ela, mas não conseguem tocar. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o dote, pagou o preço pela noiva. E o casamento judaico diz que uma vez que o noivo paga o dote pela noiva, ele já é dono dela, não encosta mais ninguém perto dela. Sabe por que o exército do mal